Bem-vindos, queridos amigos, a mais uma jornada de descoberta e aprendizado através das páginas sagradas da Bíblia. Hoje, mergulharemos em um estudo fascinante sobre as mulheres que desempenharam papéis significativos na história registrada nas Escrituras Sagradas. Desde as matriarcas até as figuras menos conhecidas, cada uma delas carrega consigo lições preciosas e inspiradoras que podem iluminar nossas próprias vidas, e também servir de alerta. Ao explorar as vidas e os legados dessas 21 mulheres, seremos levados a reflexões profundas sobre coragem, fé, amor, sacrifício, desobediência, arrogância e resiliência. Suas histórias transcendem as fronteiras do tempo e continuam a ecoar através das eras, oferecendo orientação e inspiração para todos nós nos dias de hoje. Portanto, convido vocês a se juntarem a mim nesta jornada de descoberta e reflexão. Estou certo de que, ao longo deste vídeo, vocês encontrarão tesouros de sabedoria e insights que podem enriquecer suas vidas de maneiras profundas e significativas. Continue assistindo e permita-se ser tocado pela incrível jornada dessas mulheres extraordinárias e insensatas, pois há muito a aprender com elas. Abigail. Quem era Abigail? Ela foi a esposa de um homem rico e malvado chamado Nabal. Mas Abigail era sensata e humilde, além de ser muito bonita tanto física como espiritualmente, como nos mostra na Bíblia em 1 Samuel capítulo 25 versículo 3. O que ela fez? Agindo com sabedoria e discernimento, Abigail evitou que uma tragédia acontecesse. Ela e Nabal viviam na região onde Davi estava se escondendo como fugitivo antes de se tornar rei de Israel. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal enquanto estavam ali. Mas, quando os mensageiros de Davi foram pedir alimentos a Nabal, Nabal se recusou a ajudar. Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar Nabal e todos os homens da casa dele. Isto está escrito em 1 Samuel capítulo 25 versículos 10 a 22. Quando soube o que seu marido tinha feito, Abigail agiu rapidamente. Ela pediu que seus servos levassem alimentos para Davi e os homens dele, e depois ela mesma foi até Davi implorar por misericórdia. Davi viu o que Abigail tinha enviado, percebeu sua humildade e ouviu o conselho sábio dela, e então ele reconheceu que Deus estava usando Abigail para impedir uma tragédia. Logo depois disso, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. Toda a história está escrita em 1 Samuel capítulo 25. O que podemos aprender com Abigail? Embora fosse rica e bonita, Abigail tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesma. Com o objetivo de manter a paz, ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela resolveu uma situação tensa com calma, tato, coragem e sabedoria. A jovem Sulamita. Quem era a jovem Sulamita? Ela era uma linda jovem camponesa que foi personagem principal do livro bíblico O Cântico de Salomão. A Bíblia não fala o nome dela. O que ela fez? A moça sulamita se manteve leal ao jovem pastor que ela amava. Está escrito no Cântico de Salomão capítulo 2 versículo 16. Como era muito bonita, ela chamou a atenção do rico rei Salomão, que tentou conquistá-la. Embora outros a incentivassem a escolher Salomão, ela se recusou a fazer isso. Ela amava o humilde pastor e foi leal a ele. Todo o relato se encontra no Cântico de Salomão capítulos 2, 3, 7 e 8. O que podemos aprender com a jovem Sulamita? Ela era modesta, apesar de ser muito bonita e de receber muita atenção de outros. Ela também não permitiu que seus sentimentos fossem influenciados pela pressão de outros ou pela possibilidade de ficar rica e famosa. Ela manteve suas emoções sob controle e permaneceu moralmente pura. A mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? A Bíblia não fala o nome dela. Sabemos apenas que ela teve 2 filhas e que ela morava com sua família na cidade de Sodoma. O que ela fez? Ela desobedeceu a uma ordem de Deus.
Deus havia decidido destruir Sodoma e as cidades vizinhas por causa da grande imoralidade sexual que existia ali. Deus amava o justo Ló e sua família, que viviam na cidade de Sodoma, por isso, ele mandou 2 anjos para tirá-los da cidade e levá-los para um lugar seguro. Os anjos disseram para Ló e sua família fugirem e não olharem para trás. Se não seguissem essas instruções, eles morreriam. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. Este relato está escrito na Bíblia no livro de Gênesis capítulos 18 e 19. O que podemos aprender com a mulher de Ló? A história dela mostra como é perigoso amar as coisas materiais ao ponto de desobedecer a Deus. Jesus falou dela como um exemplo que serve de alerta para nós. Ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. Está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 17 versículo 32. Ana. Quem era Ana? Ela era esposa de Eucana e mãe de Samuel. Samuel se tornou um profeta bem conhecido no Israel antigo. O que ela fez? Como Ana não conseguia ter filhos, ela buscou a Deus para obter consolo. O marido de Ana tinha 2 esposas. Sua outra esposa, Penina, tinha filhos, mas Ana não teve filhos por um bom tempo depois de ter se casado. Penina humilhava Ana com crueldade. Mas Ana orava a Deus pedindo consolo. Ela fez um voto a Deus, e ela disse que, se ele permitisse que ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho a ele. Ana iria entregar o filho para servir a Jeová no tabernáculo, uma tenda portátil que a nação de Israel usava para adorar a Deus. Deus atendeu a oração de Ana e ela teve um filho chamado Samuel. Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel para servir no tabernáculo quando ele ainda era bem pequeno. Todos os anos, ela fazia uma túnica sem mangas e levava para ele. Depois, Deus abençoou Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. Este relato está registrado no livro bíblico de 1 Samuel nos capítulos 1 e 2. O que podemos aprender com Ana? As orações que Ana fazia de coração a ajudaram a enfrentar situações difíceis. A oração de agradecimento que ela fez, registrada em 1 Samuel 2:10, mostra como era grande a fé que ela tinha em Deus. Dalila. Quem era Dalila? Ela foi uma mulher por quem o juiz israelita Sansão se apaixonou. Nos diz o livro de Juízes capítulo 16 versículos 4, 5. O que ela fez? Ela aceitou o dinheiro dos oficiais filisteus para trair Sansão. Jeová estava usando Sansão para libertar os israelitas dos filisteus. Os filisteus não conseguiam derrotar Sansão por causa da incrível força que ele tinha ganhado de Deus. Então, os oficiais filisteus pediram a ajuda de Dalila. Os filisteus subornaram Dalila e pediram que ela descobrisse como Sansão tinha ganhado sua força. Dalila aceitou o suborno e, depois de várias tentativas, ela descobriu o segredo de Sansão. Daí, ela contou para os filisteus o que tinha descoberto. Com isso, eles conseguiram derrotar e prender Sansão. Este relato você pode ver na íntegra em Juízes capítulos 13 a 16. O que podemos aprender com Dalila? Dalila é um mau exemplo. Movida por ganância, ela agiu de maneira desleal e egoísta e enganou um servo de Jeová. Débora. Quem era Débora? Ela foi uma profetisa que o Deus de Israel, Jeová, usou para revelar qual era a vontade dele em assuntos relacionados ao seu povo. Deus também a usou para resolver problemas que existiam entre os israelitas. O que ela fez? Débora corajosamente apoiou o povo de Deus. Seguindo a orientação dele, ela convocou Baraque para liderar o exército israelita numa guerra contra os cananeus. Quando Baraque pediu que Débora fosse junto com ele para a batalha, ela teve coragem e aceitou prontamente. Depois de Deus dar a vitória aos israelitas, Débora compôs pelo menos parte do cântico que ela e Baraque cantaram sobre o que tinha acontecido.
Nesse cântico, ela fala do que Jael, outra mulher corajosa, fez para ajudar a derrotar os cananeus. Este ela encontra no livro de Juízes nos capítulos 4 e 5. O que podemos aprender com Débora? Débora era corajosa e estava disposta a se sacrificar pelos outros. Ela encorajou outros a obedecer a Deus. E, quando eles fizeram isso, ela os elogiou pelo que tinham feito. Ester. Quem era Ester? Ela era uma mulher judia que foi escolhida pelo rei persa Assuero para ser sua rainha. O que ela fez? Ester usou a influência que tinha como rainha para impedir o extermínio do seu povo. Ela descobriu que havia sido emitido um decreto oficial que especificava um dia em que todos os judeus que viviam no Império Persa seriam mortos. Esse plano perverso foi ideia de Amã, que servia como primeiro-ministro. Com a ajuda de Mordecai, seu primo mais velho, Ester revelou o plano ao seu marido, o rei Assuero, mesmo correndo risco de vida. Daí, o rei Assuero permitiu que Ester e Mordecai emitissem um outro decreto, autorizando os judeus a se defender. Os judeus derrotaram os seus inimigos com sucesso. Este relato você encontrará no livro de Ester capítulos 3, 4, 7, 8 e 9. O que podemos aprender com Ester? Ester deu um excelente exemplo de coragem, humildade e modéstia. Embora fosse muito bonita e ocupasse uma posição de poder, ela buscou ajuda e conselhos de outros. Ela falou com seu marido de forma corajosa, mas com tato e respeito. E, mesmo quando os judeus estavam condenados à morte, ela teve coragem e disse que era um deles. Eva. Quem era Eva? Eva foi a primeira mulher que existiu e também a primeira mulher a ser mencionada na Bíblia. O que ela fez? Eva desobedeceu a uma ordem clara de Deus. Assim como seu marido, Adão, Eva era perfeita, tinha liberdade de escolha e a capacidade de desenvolver as mesmas qualidades de Deus, como o amor e a sabedoria. Eva sabia que Deus tinha dito para Adão que, se eles comessem de determinada árvore do jardim, eles morreriam. Só que Satanás enganou Eva e disse que ela não morreria. Na verdade, Satanás fez com que Eva acreditasse que teria uma vida melhor se desobedecesse a Deus. Daí, ela comeu o fruto e depois convenceu o seu marido a fazer o mesmo. Encontre este relato em Gênesis capítulos 1 e 3, e em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 14. O que podemos aprender com Eva? Eva é um exemplo que nos alerta como é perigoso ficar pensando em coisas erradas. Deus tinha dado uma ordem clara. Mesmo assim, Eva desenvolveu um desejo muito forte de ter algo que não era dela. Jael. Quem era Jael? Ela era esposa de Éber, um homem que não era israelita. Jael corajosamente ajudou o povo de Deus. O que ela fez? Jael agiu com firmeza quando Sísera, chefe do exército cananeu, chegou ao acampamento dela. Sísera tinha perdido a batalha contra Israel e agora estava fugindo em busca de abrigo. Jael o convidou para se esconder e descansar na sua tenda. Daí, enquanto ele dormia, Jael o matou. O que Jael fez cumpriu uma profecia que Débora havia falado: será nas mãos de uma mulher que Jeová entregará Sísera. Por causa do que fez, Jael foi elogiada como a mais abençoada das mulheres. Estes relatos você vai encontrar no livro de Juízes cap 5:24. O que podemos aprender com Jael? Jael teve iniciativa e agiu com coragem. A sua experiência mostra que Deus pode manobrar situações para que suas profecias se cumpram. Jezabel. Quem era Jezabel? Ela era esposa de Acabe, que foi rei de Israel. Ela não era israelita e não adorava a Jeová. Em vez disso, ela adorava Baal, um deus cananeu. O que ela fez? Jezabel era uma rainha autoritária, cruel e violenta. Ela promovia a adoração de Baal, que incluía imoralidade sexual. Ao mesmo tempo,
ela tentava acabar com a adoração do Deus verdadeiro, Jeová. Para conseguir o que queria, Jezabel mentia e até matava as pessoas. 1 Reis 21 2.8-16 Como Deus predisse, ela teve uma morte violenta e não foi enterrada. O relato bíblico sobre a rainha está escrito em 1 Reis capítulos 18, 19 e 21. Também em 2 Reis capítulo 9. O que podemos aprender com Jezabel? Jezabel é um mau exemplo. Ela não tinha princípios e estava disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer sua vontade. Por isso, o seu nome se tornou símbolo de uma mulher que é descarada, imoral, sem nenhum respeito por autoridade. Leia. Quem era Leia? Ela foi a primeira esposa de Jacó. Sua irmã mais nova, Raquel, era outra esposa dele. O que ela fez? Leia foi mãe de 6 filhos de Jacó. Nos diz o livro de Rute capítulo 4 versículo 11. Jacó queria ter se casado com Raquel, não com Leia. Mas o pai das moças, Labão, fez com que Leia tomasse o lugar de Raquel. Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado e tinha se casado com Leia, ele confrontou Labão. Labão disse que não era costume a filha mais nova se casar antes da mais velha. Daí, uma semana depois, Jacó se casou com Raquel. Jacó amava mais Raquel do que Leia. Por isso, Leia ficava com ciúmes e estava sempre competindo com sua irmã pelo amor e atenção de Jacó. Deus viu o que Leia estava passando e a abençoou com 6 filhos e uma filha. A história de Leia você vai encontrar em Gênesis capítulo 29. O que podemos aprender com Leia? Leia confiava em Deus e orava a Ele. Embora tivesse problemas na sua família, ela conseguia ver como Deus a estava ajudando, e era grata por isso. A vida dela mostra de maneira realista que a poligamia não funciona, embora Deus tenha tolerado essa prática por um tempo. O padrão de casamento aprovado por Deus é que o homem tem apenas uma esposa, e a mulher apenas um marido. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Quem era Maria? Ela e seus irmãos, Lázaro e Marta, eram muito amigos de Jesus. O que ela fez? Ela mostrou várias vezes que respeitava e valorizava Jesus como o Filho de Deus. Ela demonstrou fé ao dizer que Jesus poderia ter impedido a morte de seu irmão, Lázaro, e ela estava presente quando Jesus o ressuscitou. Sua irmã, Marta, a criticou por escolher escutar a Jesus em vez de ajudá-la com as coisas da casa. Mas Jesus elogiou Maria porque ela colocava as coisas espirituais em primeiro lugar. Em outra ocasião, Maria demonstrou grande hospitalidade para com Jesus por derramar um óleo perfumado muito caro na cabeça e nos pés dele. Os que estavam presentes acusaram Maria de estar desperdiçando algo muito valioso. Mas Jesus a defendeu, dizendo: onde quer que se preguem as boas novas do reino de Deus em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado, em memória dela. Você poderá ver este relato nos seguintes textos bíblicos, em Mateus capítulos 24 e 26. Lucas capítulo 10. O que podemos aprender com Maria? Maria se esforçava para ter uma fé bem forte. Ela colocava a adoração a Deus em primeiro lugar na vida. E ela humildemente honrou a Jesus, mesmo com um alto custo financeiro. Maria, mãe de Jesus. Quem era Maria? Ela era uma jovem judia. Maria era virgem quando se tornou mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela ficou grávida por meio de um milagre. O que ela fez? Maria humildemente fez a vontade de Deus. Ela era noiva de José quando um anjo apareceu para ela e disse que ela ficaria grávida e daria à luz o tão aguardado Messias. Ela aceitou de boa vontade essa designação. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram 4 filhos e pelo menos 2 filhas. Ou seja, Maria não continuou virgem. Embora tenha tido um privilégio sem igual,
Maria nunca quis destaque nem quis ser tratada de maneira especial, tanto durante o ministério de Jesus como depois, quando surgiu a congregação cristã. Você encontrará este relato em Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 13. O que podemos aprender com Maria? Maria era uma mulher fiel que aceitou de boa vontade uma grande responsabilidade. Ela tinha um excelente conhecimento das Escrituras. Parece que Maria fez cerca de 20 referências às Escrituras quando disse as palavras registradas em Lucas capítulo 1 versículos do 46 a 55. Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Ela foi uma seguidora fiel de Jesus. O que ela fez? Maria Madalena era uma das várias mulheres que viajavam com Jesus e seus discípulos. Ela generosamente usou seus próprios recursos para cuidar das necessidades deles. Maria Madalena seguiu Jesus até o fim do ministério dele e estava por perto quando ele foi executado. Ela teve o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois de ser ressuscitado. Os seguintes textos bíblicos falam sobre ela em Lucas 8 e João capítulo 20. O que podemos aprender com Maria? Maria Madalena apoiou generosamente o ministério de Jesus e foi uma seguidora leal dele. Marta. Quem era Marta? Ela era irmã de Maria e de Lázaro. Os três moravam em Betânia, perto de Jerusalém. O que ela fez? Marta era muito amiga de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Marta era muito hospitaleira. Durante uma das visitas de Jesus, Marta ficou cuidando dos assuntos da casa enquanto sua irmã, Maria, preferiu ficar escutando o que Jesus tinha a dizer. Marta reclamou com Jesus porque Maria não estava ajudando. Com jeito, Jesus corrigiu o ponto de vista de Marta. Quando Lázaro ficou doente, Marta e sua irmã pediram que Jesus fosse até lá. Elas tinham certeza de que Jesus podia curar seu irmão. Mas Lázaro morreu. A conversa que Marta teve com Jesus mostra que ela confiava na promessa bíblica da ressurreição e sabia que Jesus podia trazer seu irmão de volta à vida. Estes registros estão nos evangelhos de João capítulo 11 e Lucas capítulo 10. O que podemos aprender com Marta? Marta era muito hospitaleira e aceitava conselhos com humildade. Ela falava abertamente sobre os seus sentimentos e sua fé. Miriam. Quem era Miriam? Ela era irmã de Moisés e de Arão. Ela foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de profetisa. O que ela fez? Como era profetisa, ela transmitia as mensagens de Deus para outros. Ela tinha uma posição importante em Israel e cantou um cântico de vitória junto com os homens depois que Deus destruiu o exército egípcio no Mar Vermelho. Mas, algum tempo depois, provavelmente por orgulho e ciúme, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Deus ou estava escutando ou os repreendeu. Daí, Deus atacou Miriam com lepra, aparentemente porque foi ela que começou a falar mal de Moisés. Mas Moisés implorou que Deus a curasse, e ele fez isso. Depois de ficar em isolamento por 7 dias, ela pôde voltar para o acampamento de Israel. A Bíblia indica que Miriam aceitou a correção que recebeu. Muito tempo depois, ao falar aos israelitas, Deus mencionou o privilégio especial que ela teve: eu enviei à sua frente Moisés, Arão e Miriam. Miqueias 6:04. Êxodo capítulo 15 e Números capítulo 12. O que podemos aprender com Miriam? O que aconteceu com Miriam mostra que Deus está atento ao que seus servos falam uns dos outros. Também aprendemos que, para agradar a Deus, precisamos lutar contra o orgulho e o ciúme. Esses sentimentos podem nos levar a falar algo que vai manchar a reputação de alguém. Raabe. Quem era Raabe? Ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade cananeia. Ela se tornou adoradora de Jeová. O que ela fez?
Raabe escondeu 2 israelitas que estavam espionando a terra em que ela morava. Ela fez isso porque tinha ouvido relatos de que o Deus de Israel, Jeová, havia libertado o seu povo do Egito e, depois, de um ataque da tribo dos amorreus. Raabe ajudou os 2 espiões e implorou que eles salvassem a ela e sua família quando viessem destruir Jericó. Eles concordaram, mas com as seguintes condições: ela não podia contar para ninguém o que eles estavam fazendo, ela e sua família deviam ficar dentro da casa dela durante o ataque dos israelitas, e ela devia pendurar uma corda vermelha na janela para identificar sua casa. Raabe obedeceu a todas as instruções, e ela e sua família sobreviveram quando os israelitas destruíram Jericó. Mais tarde, Raabe se casou com um israelita e se tornou antepassada tanto de Davi como de Jesus. O relato de Raabe se encontra em Josué capítulos 2 e 6, e Mateus capítulo 1 também Hebreus capítulo 11. O que podemos aprender com Raabe? A Bíblia fala de Raabe como um grande exemplo de fé. A história dela mostra que Deus é perdoador e imparcial, Ele abençoa todos os que confiam nele, não importa a sua origem ou o que tenham feito no passado. Raquel. Quem era Raquel? Ela era filha de Labão e a esposa preferida de Jacó. O que ela fez? Raquel se casou com Jacó e teve 2 filhos com ele. Seus filhos estavam entre os chefes de família das 12 tribos de Israel. Raquel conheceu Jacó enquanto estava cuidando das ovelhas do pai dela. Ela era muito atraente, comparada com sua irmã mais velha, Leia. Jacó se apaixonou por Raquel e concordou em trabalhar 7 anos para poder se casar com ela. Gênesis 29:18. Mas Labão enganou Jacó e fez com que ele se casasse primeiro com Leia. Depois, Labão permitiu que Jacó se casasse com Raquel. Jacó amava mais Raquel e os filhos dela do que Leia e os filhos que teve com ela. Gênesis capítulos 29, 30, 37 e 44. Por isso, havia muito ciúme entre as 2 mulheres. O que podemos aprender com Raquel? Raquel enfrentou as dificuldades em sua família sem perder a esperança de que Deus ouviria as suas orações. A sua história deixa claro que a poligamia traz dificuldades para uma família. O que aconteceu com ela mostra como é sábio o padrão que Deus criou para o casamento, e cada homem deve ter apenas uma esposa. Como nos aconselha Mateus capítulo 19 versículos do 4 a 6. Rebeca. Quem era Rebeca? Ela era esposa de Isaque. Ela teve com ele 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. O que ela fez? Rebeca obedeceu a Deus, mesmo quando isso foi muito difícil. Enquanto ela estava tirando água de um poço, um homem pediu a ela um pouco de água para beber. Rebeca rapidamente deu água para ele e se ofereceu para tirar água para os camelos dele também. Aquele homem era um servo de Abraão. Ele tinha viajado uma grande distância para encontrar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Ele havia orado para que Deus abençoasse sua missão. Quando viu como Rebeca trabalhava duro e era hospitaleira, ele percebeu que Deus havia respondido sua oração, mostrando que ela era a escolha certa para Isaque. Quando Rebeca descobriu o que aquele servo estava fazendo ali, ela concordou em ir com ele e se casar com Isaque. Mais tarde, Rebeca se tornou mãe de 2 irmãos gêmeos. Deus havia revelado para ela que o filho mais velho, Esaú, iria servir ao mais novo, Jacó. Gênesis 25:23. Quando Isaque foi dar a Esaú a bênção da primogenitura, Rebeca fez com que Jacó recebesse essa bênção, já que ela sabia que essa era a vontade de Deus. Este relato está descrito em Gênesis capítulos 24, 25 e 27. O que podemos aprender com Rebeca? Rebeca era modesta, trabalhadora e hospitaleira. Essas qualidades fizeram dela uma boa esposa, mãe e adoradora de Deus. Ruth. Quem era Ruth? Ela era uma moabita que deixou para trás seus deuses e sua terra para se tornar adoradora de Jeová em Israel. O que ela fez?
Ruth demonstrou grande amor por sua sogra, Noemi. Noemi, seu marido e seus 2 filhos tinham se mudado para Moabe por causa de uma fome que estava acontecendo em Israel. Mais tarde, os filhos dela se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orpa. Só que, algum tempo depois, o marido de Noemi e os 2 filhos dela morreram, deixando as 3 mulheres viúvas. Noemi decidiu voltar para Israel, já que a seca tinha acabado. Ruth e Orpa também queriam ir com ela. Mas Noemi pediu que elas retornassem para as suas famílias. Orpa fez isso. Por outro lado, Ruth se apegou lealmente à sua sogra. Ela amava Noemi e queria adorar o Deus dela, Jeová. Por ser uma nora leal e muito trabalhadora, em pouco tempo Ruth criou uma boa reputação na cidade de Noemi, Belém. Um rico proprietário de terras chamado Boaz ficou muito impressionado com Ruth e generosamente providenciou alimento para ela e Noemi. Mais tarde, Ruth se casou com Boaz e se tornou antepassada tanto do rei Davi como de Jesus Cristo. Está registrado em Ruth capítulos 1 e 2, também em Mateus capítulo 1. O que podemos aprender com Ruth? Por causa do amor que tinha por Noemi e por Jeová, Ruth deixou para trás sua casa e sua família. Ela era trabalhadora, zelosa e leal, mesmo quando enfrentava dificuldades. Sara. Quem era Sara? Ela era esposa de Abraão e mãe de Isaque. O que ela fez? Sara deixou para trás a vida confortável que tinha na rica cidade de Ur, porque tinha fé nas promessas que Deus havia feito para seu marido, Abraão. Deus disse para Abraão sair de Ur e ir para a terra de Canaã. Deus prometeu que ia abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Sara talvez tivesse uns 60 anos quando isso aconteceu. Dali em diante, Sara e Abraão viveram em tendas, se mudando de um lugar para o outro. Embora esse tipo de vida fosse perigoso, Sara apoiou a decisão de Abraão de obedecer a Deus. Durante muito tempo, Sara não teve filhos. Isso a deixava muito triste. Mas Deus havia prometido abençoar a descendência de Abraão. Estes relatos estão escritos em Gênesis 12, 13, 15, 16, 17 e 21. Mais tarde, Deus disse que Sara teria um filho com Abraão. E ela realmente teve um filho, quando já tinha passado muito da idade de se tornar mãe. Ela tinha 90 anos, e Abraão já tinha 100. Eles chamaram seu filho de Isaque. O que podemos aprender com Sara? A história de Sara mostra que sempre podemos confiar que Deus vai cumprir suas promessas, mesmo que isso pareça impossível. E o exemplo dela como esposa mostra a importância do respeito no casamento. Isto está de acordo com a primeira carta de Pedro capítulo 3 versículos 5 e 6.